Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Por que Não Sou Cristão, de Bertrand Russell. Bom, e eu resolvi fazer essa leitura porque de uns tempos para cá eu vejo que eu me conectei um pouco mais ali com esse meu lado religioso, porém eu achei que seria interessante me expor novamente ali aos argumentos, né, dos ateus, por exemplo, exatamente para que eu questionasse se essa minha relação com o meu lado religioso fosse real, né, sincera, ou então mais uma coisa de momento, né, ou algo do tipo. E esse livro ele é composto por diversos debates e entrevistas que o autor deu defendendo então esse seu ponto de vista ateu. Mas além de criticar então esse ponto de vista religioso, o autor ele também aborda diversos aspectos políticos que acabam tendo relação com isso, né? Como por exemplo o próprio In God We Trust sendo colocado como lema nacional dos Estados Unidos da América através de uma lei, além de todo o impacto que o Estado acaba exercendo nas famílias. E sobre isso eu separei um trecho aqui. Parece inevitável, para bem ou para o mal, que a família, como unidade, vá definhar cada vez mais, fazendo com que não exista nenhum grupo para interpor sua autoridade entre o indivíduo e o Estado. Isso não se aplica tanto aos abastados, que podem continuar desfrutando creches especiais, escolas especiais, médicos especiais e todos os mecanismos caros do empreendimento privado, mas, para os assalariados, o custo de tal individualismo é proibitivo, mostrando então essa crítica, né, do autor em relação ao Estado. E eu separei um outro trecho aqui de um argumento, né, que eu acho bastante interessante aqui do ponto de vista do autor. Penso que todas as grandes religiões do mundo, budismo, hinduísmo, cristianismo, islamismo e comunismo, são tanto falsas como nocivas. Por questão de lógica, é evidente que, como discordam entre si, não mais do que uma delas pode ser verdadeira. Com pouquíssimas exceções, a religião que um homem aceita é aquela da comunidade em que ele vive, o que torna óbvio o fato de que a influência do ambiente é o que o levou a aceitar a religião em questão. E até sobre isso eu me recordo de um vídeo antigo ali, mas engraçado, do Porta dos Fundos, onde eles tratam exatamente sobre isso, né? Sobre como existem diversas religiões, em tese uma delas teria que ser então a correta, mas que talvez não seja a sua, né? E eu acho que no passado eu concordaria com mais coisas em relação ao autor, porém hoje em dia eu reconheço um pouco mais a importância dessas coisas, né, dessas instituições, por exemplo, levando ali até um pouco para o lado da primeira regra, né, do Jordan Peterson no livro Além da Ordem, que tem vídeo aqui no canal, onde ele comenta sobre o cuidado, né, que nós devemos ter de não simplesmente desmantelar essas instituições porque nós achamos que é o melhor a ser feito. Às vezes o resultado que a gente vai conseguir ele pode ser muito pior do que a situação, né, que nós nos encontramos no momento. Porém, existem coisas que eu discordo do autor, como, por exemplo, nesse trecho aqui que eu separei. Além da força de persuasão da lógica, para mim há algo um tanto estranho a respeito das avaliações éticas daqueles que pensam que uma divindade onipotente, onisciente e benevolente, depois de preparar o solo por milhões de anos de névoa sem vida, poderia considerar-se adequadamente recompensado pelo surgimento final de Hitler, de Stalin e da bomba H. E aqui o questionamento do autor então é naquele sentido de que se Deus é bom, porque ele permite que o mal aconteça. E sobre isso eu gosto da análise que Jordan Peterson tem sobre o assunto, no sentido de que por mais que nós enxerguemos a nossa realidade como algo ruim, talvez a alternativa fosse muito pior. Além de que esse Deus então permite que nessa nossa realidade o mal exista, talvez seja porque ele acredita que nós tenhamos todas as ferramentas necessárias para superar esses desafios. Dessa forma, então, acreditando em nós. Bom, mas como eu disse no início do vídeo, eu decidi então fazer essa leitura como um desafio a mim mesmo, né, em relação a esses pensamentos, então, que eu vinha tendo então com esses assuntos religiosos.
E é exatamente nesse sentido que eu recomendo então essa leitura. Talvez você seja ateu e esse livro aqui ele vai te dar ainda mais argumentos para você seguir, né, nessa linha de pensamento. Por outro lado, você pode ser uma pessoa religiosa e ler esse tipo de livro aqui, eu entendo que só vai tornar mais madura, sabe, essa sua decisão, já que as suas convicções ali serão colocadas contra os argumentos do autor. Então eu acho que esse possa ser um exercício interessante, né, em ambos os casos. Bom, fica aqui então a minha recomendação para o livro Por que Não Sou Cristão, de Bertrand Russell. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer sobre o livro, o autor ou sobre esse lado religioso, é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!